Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que com certeza alguma amiga aí te indicou, ou você chegou nele porque viu um título bem legal ali no Spotify quando ele apareceu de sugestão para você, mas na grande maioria das vezes isso aqui é piramidado. Alguém já escutou, achou muito legal, passou para um, passou para outro. Estamos aqui nessa grande pirâmide que é esse podcast que vai te ajudar, vai te conduzir no caminho de se conhecer melhor, de uma forma leve. Eu acho que de uma forma mais realista possível e talvez às vezes tomando um chacoalhão que você deveria ter tomado um pouquinho antes, mas ainda não tomou, obviamente tudo para o seu bem. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram, no TikTok, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim. Eu também crio conteúdo nessas plataformas. São vídeos falando sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, mostrando um pouquinho também da minha rotina de atleta, porque sim, sou atleta. E acho que isso faz muito parte de conhecer a pessoa que eu sou hoje. Então aproveita, já me segue por lá. Se você está me assistindo aqui pelo YouTube, aproveita e se inscreva no nosso canal. Hoje o nosso papinho ele é um tanto quanto intimista. E hoje eu vou começar com uma pergunta que eu sei, é uma retórica. Eu vou te perguntar, eu já sei a resposta, mas para encaminhar aqui o meu pensamento, minha linha de raciocínio aqui com vocês. Mas já teve período na vida de vocês onde vocês sentiram como se a sua vida ela estivesse oca? Como se sua vida ela tivesse, não sei, vazia. Como se nada de diferente, nada de novo, assim, nada acontecesse. Então você já está num tempo onde você faz o que precisa ser feito, você acorda, você trabalha, você treina, ou você cuida da casa, ou você cuida do filho, e dorme, e acorda, e dorme, acorda, e dorme, acorda. Vai fazendo isso no modo automático, e aí chega um dia onde você para e fala: caramba, quanto tempo que eu dormi? Nossa, como que eu cheguei aqui? Assim, cheguei aqui, não percebi. O que aconteceu? Onde eu tava? Como se você tivesse entrado num coma. Eu nunca entrei em um, então eu não sei dizer pra vocês exatamente como é, mas num sono induzido, vamos dizer assim. Então tem esses momentos na nossa vida em que parece que nada tá acontecendo, que um vazio se abate, que uma desesperança toma conta de você. Tu não tá triste, mas também não tá feliz. Você tá apático. Nem feliz, nem triste. Como você tá? Não sei. Acho que bem. Eu tô nesse momento. Me encontro assim tem um tempo, mas eu tô exatamente naquele ponto onde eu tô meio que despertando. Tipo, o que aconteceu no último ano? Onde que eu me perdi? Aonde que eu errei a mão? Aonde que eu dormi? E aí você pode já de cara, se você é ouvinte desse podcast, você já vai me refutar. Mas a vida, ela não é uma alegria sempre, ela não é uma grande montanha-russa. Na verdade, ela é uma montanha-russa, sim. Com seus altos e baixos, e altos e baixos, e altos e baixos. A vida é uma grande montanha-russa, com muito mais para baixo do que para cima, obviamente. Mas sempre em movimento. Então, ou eu estou descendo, estou degringolando o negócio, ou então eu estou começando a me recuperar e a subir. É a linha da vida. Quando a gente olha naquele monitor do nosso coração, ele tá pip, pip, pip. Então ele tá em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Quando falta vida, o monitor aparece como? Uma linha contínua, constante, num tom, num som constante. Pip. A vida acabou.
horas. Então, eu posso fazer uma analogia de que minha vida é, sim, altos e baixos. É como... Eu gosto de... uma vez eu ouvi essa analogia, eu achei sensacional. É, assim, uma linha costurando a vida, né? O alto, baixo, alto, baixo. Tudo passa, tudo que é bom, tudo que é ruim. O problema é quando a nossa vida, ela começa a andar em linha reta. Nem tão ruim para reclamar, nem tão bom para festejar, apenas ordinária, normal, sem grandes acontecimentos, sem grandes reviravoltas, sem grandes quedas, mas também sem grandes ganhos. E aí você entra nesse modo e geralmente te custa tempo. Você fica um tempo ali. Não é algo que você entra, põe o pé e fala: opa, tô entrando naquela fase reta da vida, vou tirar. Não. Ele começa a vir normalizando, e tudo normal, e tudo retinho, e tudo plano. E quando você vê, já ficou um bom tempo ali. Esse podcast chama Descobrir depois de adulta. Então, obviamente, é muito mais fácil aqui vocês escutarem histórias minhas, percepções minhas, porque é o Andréia, eu, descobri depois de adulta. Acho difícil ficar aqui falando sobre a ótica e perspectiva da vida de outra pessoa, até porque ela viveu. Até se ela me contar, é uma percepção que ela fez depois. E essa percepção pode ser certa, pode ser errada. Então eu prefiro falar da minha percepção e da minha vida. E confesso para vocês que eu tenho sentido agora até aquele incômodo, que é o incômodo do... O que tá acontecendo? O que tá rolando? Mona. E sabe, eu já tive um período desse na minha vida. No ano de 2020 a gente viveu a pandemia. Então, obviamente foi um ano muito atípico, muito estranho, cabulosíssimo. Nada do que a gente já viveu ou passou, imaginou passar na nossa vida. Então foi um ano assim, alto, baixo, tensão e tal. 2021 foi um ano onde a gente foi descobrindo o novo normal, que muitas pessoas diziam. O que vai ser normal agora? Como que a gente vai sair? Como a gente vai se relacionar? Enfim, tava todo mundo meio que se descobrindo no período pós-pandêmico. Ainda tivemos alguns períodos, ainda tinham coisas fechadas, quase revivemos o lockdown algumas vezes. E no final do ano de 2021, mais especificamente, eu tive um problema pessoal. Um problema no meu casamento. E foi ali setembro, outubro, finalzinho do ano de 2021. E foi daqueles ventos que de repente entra na tua vida, você não tá esperando, o negócio entra, te pega com as calças na mão e de repente a vida te mostra a bunda, como eu gosto de dizer. Quando você vê aquela bunda feia virada pra você, fala: eu não queria ver isso aqui não. E a vida: não ligo, vai ver. Então é aqueles momentos baixos. Então eu tô descendo a montanha russa. Então a gente subiu e papai, tô descendo a montanha russa, degringolando, indo para baixo e sofrendo e tensão e mudança e muita mudança. E passamos assim, final de 2021, no grande turbilhão, vamos recolher os cacos, quem somos nós depois do vendaval, vamos entender a relação e tudo mais. E aí veio o ano de 2022. E é engraçado que eu tenho pra mim, assim, na minha visão, tenho pra mim, eu adoro essa expressão, tenho pra mim, botei reparo, eu adoro essas expressões. Mas eu tenho pra mim que 2022, ele é um verdadeiro hiato na minha vida. Eu me vejo em 2022, não me vejo, eu não lembro de muitas coisas que aconteceu nesse ano, mas foi o ano em que eu tenho uma pausa. 2022 não foi um ano marcante por nada, nem por coisas boas, nem por coisas ruins, nem grandes acontecimentos, nem maravilhas, nem coisas
muito diferentes, nem grandes mudanças. Foi um ano que a gente, assim, me recupero, finalzinho de 2021, o novo normal, o nosso relacionamento, nova casa, a gente se mudou de lugar. Foi, assim, uma mudança drástica na nossa vida. Engatilhamos ali, tipo assim, não, agora vai ser assim, vamos trabalhar assado, vou trabalhar com isso, vou fazer aquilo. E eu entrei naquela linha reta do fim da vida, no pi. Então eu acordava às 5 horas da manhã, trabalhava, ia pra musculação. Nessa época foi a época que eu só estava na musculação, eu não corria, eu não fazia crossfit, até nisso eu peguei a coisa assim, mais normal, mais básica, mais simples de se fazer, nem tão intenso, nem menos intenso, nem tão pesado, nem menos pesado, médio. Um vazio. É uma grande pausa que eu tenho na minha linha do tempo. É como se 2022 fosse um ano blé. Ter existido ou não fez a menor diferença. E obviamente que eu não senti isso durante o ano de 2022. Eu olho para vocês e conto hoje sobre o ano de 2022 agora. Com o que eu enxergo, vejo, entendo agora. Mas eu entrei em 2022 com tudo novo, casa nova, ambiente novo, trabalho novo, rotina nova da família. Eu entro em 2022 e saio de 2022 e não tenho ideia do que aconteceu nesse ano. Não teve nenhum feito histórico, não teve nenhuma grande virada de chave, nenhum grande tombo, nenhum grande deserto e também nenhum grande paraíso. E eu comecei a ressurgir, a me entender ali no comecinho de 2023. Então, esse sentimento que eu tenho hoje e eu partilho com vocês não é um sentimento novo. E, na verdade, eu acho que eu já senti ele diversas vezes na minha vida. Mas eu vou falar, obviamente, do mais recente. E o que eu estou sentindo hoje. E que pode ser o que você também, de alguma forma, esteja sentindo. Pode ser um pouco dessa virada, vou sair dos 30 e ir para os 40. Não sei afirmar. Eu acho que eu vou poder falar disso com vocês lá para frente. Hoje a minha sensação é que eu só existo. E veja, eu tô aqui abrindo meu coração mesmo para vocês. Não no sentido de, pelo amor de Deus, não, André, você é maravilhosa. Não, pelo amor de Deus, não é por confete, não é por nada. É pra gente elaborar um pensamento junto. Porque uma coisa que eu entendi, que eu descobri, é que quando eu comecei a gravar, eu descobri, a minha ideia era assim, né? Eu tinha duas coisas em mente. Eu não queria um podcast de entrevistas. Então, se eu não ia ter um podcast de entrevistas, tendo em vista custo, tendo em vista que você está sempre dependendo de uma pessoa para entrevistar, a minha ideia era que fosse algo assim, cara, genuíno e que eu pudesse gravar a qualquer momento, a qualquer hora, conforme a vida fosse acontecendo. E aí, se eu dependo do entrevistado, isso não vai rolar. Então, tem vários por aí que são muito bons nisso, não era o meu objetivo. Então, meu objetivo era ser no início até um audiocast, não era nem para ter vídeo, e falando das coisas que eu fui entendendo e descobrindo nessa minha curta, eu acho ainda, jornada pela vida. E o segundo ponto era, se eu vou falar sobre as coisas que eu entendi e descobri da vida, eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que olhar para minha história, eu vou ter que relembrar algumas coisas, eu vou ter que trazer em mente coisas que eu passei e que como eu enxerguei, o que eu aprendi, o que eu tiro de lição, através da minha ótica no que aconteceu na minha vida. E é engraçado porque, obviamente, a gente, como se acha o grande centro do universo, você acha que quando você põe isso no mundo, que a sua história é muito, muito única. Então eu tinha na minha cabeça que tudo que eu estava falando aqui era muito meu.
era uma experiência muito individual. Era da Andrea. Para minha grata surpresa, e não porque eu tenha gostado que vocês passem por perrengue também não, mas para minha grata surpresa, é enorme o número de pessoas, de homens, de mulheres que chegam até mim e falam: cara, sua história é muito parecida com a minha. De pessoas assim, a história do trabalho, a história de gente assim, da vida ser muito parecida. Pra você ver como nenhuma experiência é individual. Então eu encaro o descobrir como a minha sessão de terapia aqui, que eu vou contando pra vocês, vou cuspindo as ideias aqui pra fora, o que eu tô pensando, o que passa nessa cabeça doida aqui. Mas eu sei que quando eu trago aqui esses sentimentos e tudo mais, eu sei que eu tô partilhando com pessoas aqui que talvez estejam na mesma situação que eu. Então eu sei que você que tá me ouvindo agora pode ser uma pessoa que tá com a mesma sensação que eu. Nossa, André, é verdade. Cara, tem um tempo que parece que não acontece nada de diferente na minha vida, nenhum grande acontecimento, nem um tombo enorme, não que a gente queira tombo, mas nem um tombo que, sei lá, balance as nossas estruturas, mas também nenhuma glória, nenhuma vitória, parece que nada acontece. Parece que tudo foi minguando, tudo foi ficando muito oco, muito vazio, muito distante, e eu tô só tocando no automático. E pode ser que você que tá me ouvindo tá neste modo e ainda não se incomodou com isso. E eu acredito que eu tô na melhor da fase desse período, que é o momento onde você começa a sair desse grande sono. E eu vejo que no ano passado, porque aí veio 2022, retratando um pouquinho a história para vocês entenderem como as coisas acontecem, né? Então, 2022 é esse grande hiato. Eu me lembro que até, olha que coisa bizarra, eu até parei de criar conteúdo nessa época. Porque eu não sabia o que eu falava. Eu não queria mais falar de fitness, mas eu também falava um pouquinho de autoconhecimento, mas bem raso, bem por cima. Aí comecei a cair naquela armadilha de entrar em trend, que a trend na rede social, ela é legal, ela te traz seguidores e tudo mais, mas é uma métrica de vaidade. Ela te traz curtida, ela te traz comentário, traz seguidores, mas são pessoas assim quase que fantasmas, né? Então você até tem um número lá de seguidores, mas são pessoas que, assim, pouco interagem, pouco engajam e tudo mais. Aí eu entrei nessa de fazer algumas trends, mas assim, hoje é até engraçado porque eu olho alguns conteúdos dessa época, eu vejo os meus primeiros conteúdos lá de 2019, eu tenho muito orgulho, tipo, de ver eu começando, ver eu me dedicando. 2022 eu tenho vergonha. Porque eu olhava pra mim ali criando conteúdo, eu falava, gente, quem que é essa pessoa? Eu tava completamente perdida no personagem. Eu nem sabia. Eu lembro que na época eu tava falando até de marketing, porque eu trabalhava fixamente numa agência de marketing. Então eu falava sobre isso, sobre o meu trabalho. Aí eu cansei, falei, não tem que falar do meu trabalho aqui, é minha rede social, eu vou falar do que eu quiser, eu vou tratar minha rede como eu quiser e tal. Eu olho para aquele conteúdo, eu tenho vergonha, porque eu não me reconheço. E aí acaba 22, início de 23, 9 de abril de 23 eu faço um vídeo fatídico, que é o vídeo do Coisas que Aprendi Depois dos 30, que foi a porta de entrada para tudo que a gente conquistou, e eu digo a gente, porque sem vocês não teria conquistado patavina nenhuma, mas que eu cresci de seguidores TikTok, Instagram, veio a ideia de criar o podcast, veio Descobrir no final de 23, em setembro de 23, vem a ideia de criar o Descobrir, e chegamos aonde estamos hoje, e me encontro feliz hoje falando sobre autoconhecimento, falando sobre vida adulta, inteligência emocional, enfim. Então, 2023 eu tive aquele pico, foi quando eu ressuscitei. E eu me lembro que, mais especificamente, eu lembro mais dessa época da questão do conteúdo, né? Mas começou a melhorar muitas coisas, assim, no meu relacionamento, no meu trabalho. Mas eu lembro, assim, do conteúdo, que foi uma virada de chave, que foi um dia que eu fui gravar alguns vídeos, e esse vídeo, que foi o que viralizou e que trouxe a gente aqui, eu me lembro que foi um vídeo gravado, sabe aquele vídeo meio de bastidor?
que eu estava me aprontando, eu estava me maquiando para gravar os vídeos que eu tinha marcado de fazer e veio essas ideias na cabeça na hora. E eu cuspi esse vídeo na rede social e trouxe onde a gente estava. E ali eu me descobri. Falei, cara, eu gosto de falar disso, muito mais do que falar de fitness, mesmo sendo educadora física, mesmo gostando do esporte, eu gosto de falar mais disso, do desenvolvimento, da vida adulta, piriri, pororó e tal, eu gosto disso aqui. E aí foi quando a minha vida deu um boom. Então as coisas começaram a acontecer e veio o podcast, veio isso, e mudei trabalho, e a gente mudou de casa e tal. E como a vida num ciclo, né? Eu vejo que no ano passado as coisas normalizaram. Entrou naquela rotina do é isso que eu crio de conteúdo, é isso que eu faço de trabalho. O podcast é só continuar fazendo os episódios, não tem a criação do novo podcast, é continuar aqui fazendo, falando com vocês. Casamento super ok, super normal. Aí no meio do ano tive uma grata alegria de entrar pro triatlon, mas também não foi algo como foi o CrossFit, tipo, quero viver e falar e respirar CrossFit, não. Triatlon pra mim é importantíssimo, ele me faz trabalhar melhor, ele me faz entregar mais, ele me dá senso de disciplina, mas não trato mais com aquela impulsividade, com aquela vontade enorme do CrossFit, que eu queria respirar CrossFit na época. Então não foi um pico assim que eu tive em 2024. Ganhei alguns pódios e tudo mais, mas na grande maioria do tempo eu venho sentindo há alguns meses que a vida normalizou. E eu não gosto disso. Porque essa ideia da vida equilibrada, pra mim, é uma falácia. Não dá pra ter equilíbrio. Porque se você tá meio equilibrado em tudo, tu tá meio morno. Tá fazendo tudo meio... Eu não tô falando aqui, não tô romantizando momentos de dificuldade, não tô romantizando momentos de alegria. Mas é preciso que a gente tenha, sim, um pouco de energia. Que a gente tenha um pouco de tesão nas coisas que a gente está fazendo. Na vida que a gente está levando. Sabe o tal do lutar pela vida que presta? E aí talvez você esteja assim também. Andréia, eu tô na mesma. Há meses que não acontece nada de diferente, a vida toca seu barco, a gente não tem dificuldade, mas também não tem aqueles picos de alegria, a gente só tá tocando e só tá indo, porque no fundo a gente acaba sentindo isso como um desperdício. E aí uma parte de mim fica assim, não, Andréia, você não precisa do caos pra estar viva, porque a gente que é nascido no caos, a gente que é nascido no problema, a gente quer estar sempre envolvido num problemazinho. Não, é diferente, tá? É diferente. Não é que eu tô escolhendo o caos ao invés dessa paz, dessa tranquilidade, porque não é uma paz e uma tranquilidade. É uma zona de comodismo. Isso é muito diferente. É diferente daquela pessoa que tem um conforto. Eu tô num trabalho, agora esse trabalho tá estável, ele tá tranquilo. Eu vou precisar arrumar uma briga porque eu só funciono bem no caos. Não. É quando você sente, e é uma linha tênue, e você vai saber a diferença lá no fundo de estar vivendo numa zona, não exige zona de conforto, mas uma zona de comodismo. Tá bom do jeito que tá. Podia estar ganhando mais dinheiro? Podia, mas... será que eu quero fazer mais força? Podia estar pagando uma viagem pra isso? Tá bom assim. Podia estar tentando um novo emprego e tal, porque tá tão monótono, tá tão assim, parece que eu não cresço mais nesse lugar. Mas vamos mexer em time que tá dando certo, tá pagando minhas contas. E aí a gente vai ficando cômodo. E aí é que as coisas realmente não acontecem, porque a gente não tem esse ímpeto, a gente não tem esse movimento. Porque é fato que quando falta o dinheiro, tu sai correndo para produzir mais dinheiro. É fato que quando acaba um relacionamento, tu sai se espertando e correndo pra ou se curar, ou pra encontrar outra pessoa, ou pra viver a vida de solteiro. A gente se movimenta.
quando a água bate na bunda. Quando acontece uma grande coisa maravilhosa, tu sai pra comemorar, quer treinar mais, pra fazer mais, pra conquistar mais e tal. O problema é quando a gente aceita muito tudo na média, muito tudo normal, muito tudo sem muito esforço, sem muita gana, sem muita vontade, e entra nessa apatia. Apatia não é uma vida em paz. É muito diferente. É diferente a pessoa que é acostumada ao caos querer estar toda hora brigando, estressando. Não é isso. Não é o oposto. Apatia não é paz. Apatia é tudo, menos paz. Tanto que um dos colaterais, né, que as pessoas falam que é mais difícil nos antidepressivos e tudo mais, estabilizadores de humor, é a apatia. Não é a pessoa ficar esfuziante, alegre e tal, é que ela fica apática, ela não sente. Então eu tenho trazido à memória que quando tudo isso aconteceu, eu precisei reagir. Quando eu fui me dando conta que a minha vida, ela começou a andar na rodinha do hamster, sabe aquela que fica na mesma velocidade, do mesmo jeito, todo santo dia, eu precisei me mexer. Eu precisei, acima de tudo, me reconectar. Porque eu lembro até de uma oração que eu fiz em 2022, que eu falei, Deus, eu tô tentando me encontrar aqui nessa criação de conteúdo aqui que eu faço, mas eu desisto. Eu preciso da criatividade que vem do Senhor. O Senhor me iluminar, me mostrar, me direcionar. E eu lembro que foi até o momento que eu parei um pouco de criar e eu comecei a observar, eu comecei a analisar, eu comecei a pensar. Então eu acho que o mais importante quando você começa a se dar conta que está entrando num período apático como esse, é você voltar às suas origens. É parar de... tentar sair desse automático, parar, respirar e falar, o que eu estou deixando de fazer? O que eu poderia estar fazendo de melhor aqui? O que eu poderia estar dando o meu melhor e eu estou dando assim o medíocre do medíocre do medíocre? Revisar trabalho, revisar família, revisar rotina, que foi algo que eu já comecei a fazer. Já comecei a catar meu Google Agenda, porque eu não vivo sem meu Google Agenda. Já comecei a separar em blocos. De tal a tal horário eu vou fazer isso, de tal a tal eu vou fazer isso, de tal a tal eu vou produzir isso, de tal a tal eu vou ler isso, eu vou estudar isso. Para começar a dar um sentido de novo para a minha vida. Então, se você está sentindo isso, às vezes é hora da gente parar, inclusive, de fazer um pouco e se reconectar. Quem é você, o que você realmente gosta, o que você está deixando para lá por preguiça, o que você está deixando para lá porque você está procrastinando, o que você está deixando para lá porque vai dar trabalho demais e vai mexer na minha vida demais e na minha rotina demais, mas que precisa ser feito. Porque viver nessa linha assim, não é viver, é deixar de viver. Quando eu aceito tudo, digo amém para tudo e fico na rodinha eu parei de viver. Eu tô só ali sobrevivendo, respirando por aparelhos. Então que você hoje se desperte desse grande sonho, desse grande sono. E comece a olhar para si. O que você está fazendo durante o dia? Aonde está sendo drenado o seu tempo? Aonde está ficando tempo que você poderia estar sendo útil fazendo alguma coisa e não está fazendo porque você está num sono profundo. E eu vou relatando isso aqui para vocês. Espero que a gente desperte e acorde juntos para depois ser outro episódio do Descobrir Depois de Adulta. Um beijo e até a próxima.